agradecidos nos encontramos porque aqui chegamos mais uma noite para avançarmos neste estudo maravilhoso que nos esclarece, que nos desvenda o futuro, mostrando quão próximo nos encontramos do iminente retorno de Jesus, nos mostrando o quanto precisamos aproveitar o tempo que nos resta, o quanto precisamos tomarmos decisões corretas, na direção correta, fazermos escolhas certas, porque o tempo se aproxima. Te agradecemos porque este estudo, sobretudo, identifica o tempo em que nos encontramos. Não é apenas um estudo que ficou no passado distante, num passado remoto, mas é um estudo atualizado, que tem a ver conosco, que tem relevância e que nos mostra exatamente no relógio de Deus em que momento nos encontramos. Então, ó Deus, mais uma vez nesta noite, por intermédio do Teu Santo Espírito, fala, Senhor, aos nossos corações, traz esperança, traz conforto, traz convicção de que muito em breve o sofrimento, a dor e todo o resultado do pecado, tudo isso será banido para sempre e estaremos eternamente ao Teu lado. É o que te suplicamos, ainda lembrando daqueles que poderão ser alcançados através desta ferramenta chamada internet. Ó Deus, que Tu possas despertar a curiosidade, que Tu possas tocar os corações daqueles interessados, para que estes também possam ser atingidos por essa mensagem poderosa. É o que te rogamos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando na reta final, não é? Desta jornada, desta maratona, e eu quero pedir a alguém que possa nos ajudar, não é? Atuando como um secretário, anotando os nomes daqueles que estiveram conosco pelo menos 50% desta programação ao longo destes domingos, né, que aqui estivemos. Então, quem quiser nos ajudar, quem sabe o Delcio tem facilidade em lidar com dados, com números. Eu sei de cabeça assim, algumas pessoas, mas para não cometer uma injustiça, né, não ser ingrato com ninguém, seria bom que nós, quem sabe, pudéssemos até nos ajudar e nos lembrar de quem pelo menos esteve à metade, porque é nosso desejo de parabenizar você que tem estado conosco com um certificado, ok? Da nossa conferência sobre Daniel. Eu estou vendo a possibilidade também de nós conseguirmos algumas revistas da TV Novo Tempo. Vou fazer um contato ainda esta semana com eles para ver a possibilidade de nós distribuirmos algumas revistas que trazem o tema em que estamos estudando. Ok. Obrigado, Márcio. Nós temos aqui 2 CDs, não é? São CDs musicais, né, Márcio? São estudos. Ok. São estudos. Tem porventura alguém que está nos visitando? Estou vendo ali um amigo de boné. É a primeira vez? É a primeira vez? Você pode vir aqui na frente. Quero presentear você.
conteúdo desse CD possa te alcançar sua família. Qual é o seu nome? Jefferson, prazer tê-lo conosco, viu? Sinta-se à vontade. Vamos dar uma saudação para o Jefferson, vamos saudá-lo, é um prazer tê-lo conosco. Bom, temos mais alguém? Estou vendo a senhora ali com a jovem senhora com a criança no colo, é a primeira vez? A segunda vez? Sim, aos domingos? É? Sim, mas outros dias. Eu não me recordo de tê-la visto aos domingos. Pode vir aqui na frente para receber um CD de presentes. Sim, aproveita ver o nosso amigo também que está chegando agora. Pode ficar tranquilo, viu, meu filho? Pode ficar tranquilo. Qual o seu nome? Rosana. Ok, foi um prazer tê-la conosco nessa noite, viu, querido? São um CD de estudos bíblicos, viu? Posso abençoar você e sua família, tá? Obrigado, Rosana. Seu nome é? Haroldo. É um prazer tê-lo conosco. É a primeira vez que vem à igreja ou que vem no domingo. Já esteve outras vezes. Prazer, satisfação tê-lo conosco, tá? Deus te abençoe. Amém. Vamos dar uma saudação para o Haroldo, para a Rosana. Sintam-se bem em nosso meio, né? Muito bem, queridos. Nós ainda estamos nesse intrincado capítulo 8. Porque eu não sei se você sabe, André, este capítulo 8 tem causado uma certa confusão na mente de pessoas que procuram entender o livro de Daniel, né? O livro de Daniel. E eu vou pedir já ao Leandro que projete uma das figuras que eu solicitei. Leandro, vamos fazer o seguinte, vamos trocar Jesus de trajes sacerdotais. Você vai encontrar ele trajado com roupas sacerdotais já no santuário celestial. Não, também não. Eu só queria aquela imagem lá. Se você pudesse recortar aquela imagem, você vai encontrar uma imagem de Jesus como sacerdote no santuário, intercedendo no santuário. Bom, nós temos aprendido, queridos, que o pano de fundo da história da humanidade, né, é na realidade um grande conflito espiritual. Desde a queda dos nossos primeiros pais e do primeiro patriarca. Deixa eu olhar. Está ótimo aí, eu estou vendo uma figura maior aí, está ótimo. Figura maior, Leandro. Jesus e a arca no santuário. Apareceu lá. Isso, está ótimo, filho, está ótimo. Ok, obrigado. Então, nós temos aprendido, e essa questão, ela responde a tantas outras. Porque quando nós entendemos que existe um grande conflito acontecendo neste planeta, nas nossas vidas, né? na sociedade, na nossa casa, na nossa família, na rua onde moramos, nós começamos a entender algumas coisas que para algumas pessoas elas são inexplicáveis, viu, Rosana? Por exemplo, se Deus é amor, por que sofremos? Porque às vezes o inocente sofre no lugar de um infrator. Porque uma criança inocente sofre num conflito, numa guerra que foi feita por homens, que às vezes nem lá na guerra se encontram, né? O indivíduo declara guerra a uma nação e quem vai morrer lá são os soldados. E existem civis que são sacrificados. Por que tantas doenças, tantas enfermidades? O porquê de tanta injustiça social, tanta tragédia, tantos desastres naturais? E minha mãe, ela sempre toca nesse assunto, ela diz, mas eu não consigo entender isso, né? Deus fez um mundo tão bom, um mundo tão bonito, existem lugares tão bonitos.
E por que então que existe tanta coisa ruim? Mas o grande conflito, quando nós entendemos o que aconteceu na história do mundo e na história da humanidade, nós começamos a entender, queridos, que existe uma batalha que em algum momento, em algum tempo, ok, antes que este planeta existisse como nós o conhecemos hoje, iniciou-se lá no céu, de que um anjo perfeito, em algum momento da sua existência, começou a ter desejos e pensamentos, uma vez que nós sabemos que Deus é amor. Amém? Sim ou não? Deus é amor, e Ele dotou as suas criaturas com uma coisa muito importante chamada liberdade, queridos. Deus ama as suas criaturas inteligentes. Então, dentro da sua amplitude, né, do seu leque criativo, macho, Ele criou os seres humanos e criaturas inteligentes, que são os anjos, são seres inteligentes, e Ele dotou essas criaturas com a capacidade de escolher, de pensar, de tomar decisão, né? Porque caso contrário não seria amor, seria manipulação, ok? Então, em algum momento, e a Bíblia chama isso de mistério da iniquidade, é um mistério, porque o pecado não começa num lugar ruim, o pecado não começa num país mergulhado na miséria, numa crise política, não começa num bairro, num gueto, num lugar feio, num lugar ruim. Não, o pecado começa no coração de um anjo perfeito que estava onde? Me ajudem? Ele estava no céu, querido. A Bíblia é muito clara isso, não é um tema específico dessa noite. E então nós sabemos que esse anjo consegue seduzir, irmão Silvio, a terça parte de outros anjos inteligentes que viviam ali naquele ambiente, e eles então chega um momento do clímax dessa crise que está acontecendo lá nos céus, e eles são enviados para este planeta e são isolados aqui. E aqui Deus então resolve Antônio Marcos, eliminar, tratar e resolver a questão do pecado. Entretanto, Deus, Ele, na sua onipotência, na sua onisciência, não é? Ele age por princípios. Ele age por princípios, não é? Então Ele permitiu que, ao longo das eras, nós acreditamos que este planeta deve ter aproximadamente 6.000 anos. Nós que somos criacionistas, ok? Nós cristãos adventistas do sétimo dia, nós somos o que? Criacionistas. Por quê? Porque nós acreditamos numa criação literal de quantos dias? De 6 dias. Ok, queridos? Alguma dúvida com relação a isso? Por que nós somos criacionistas? Porque nós acreditamos, Leandro, numa criação literal de 6 dias. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, todos os sistemas, todos os ecossistemas, fauna e flora, e o gênero humano, e no sétimo, que, irmão Silvio? Descansou de toda a sua obra. Então, o sábado é uma referência. O sábado é uma espécie de monumento no tempo, indicando à humanidade, uma espécie de obelisco, indicando à humanidade de que existe um Criador, de que nós fomos criados por um Criador, de que nós não surgimos do acaso, de que nós não fazemos parte de uma cadeia evolutiva, como alguns estudiosos e alguns cientistas pretendem ensinar, ok? Então nós descobrimos no livro de Daniel, queridos, vamos prestar atenção, para a gente esgotar, na medida do possível, esse capítulo 8, que existem lutas, desde que esse ser chegou neste planeta. Ele usa poderes, ele usa instituições, nesta batalha travada. Existe uma batalha travada entre o bem e entre o que, André?
entre o mal. Isso está muito claro, isso é evidente, queridos. Existe uma luta sem trégua, Luiz. Daqui a pouco nós vamos dormir. Aliás, tem gente aqui que já está com sono, né? Domingo à noite é um desafio. Domingo à noite é um desafio. Uma programação de domingo à noite, né? Nós passamos o domingo aí com uma série de atividades, etc. As donas de casa, sobretudo as donas de casa. Mas vamos fazer um pouquinho de esforço para nós entendermos o que Deus tem para nós nessa noite. Então, no capítulo 8, nada mais é que uma sequência, irmã Neves, dos demais capítulos, onde nós estamos descobrindo que o poder do mal, que o diabo e seus demônios, irmão Silvio, têm usado poderes, usado nações, usado instituições nessa luta. Vocês estão entendendo? Na luta do bem contra o mal, para impedir o que, Antônio Marcos? Que a luz da verdade, que a luz do Evangelho brilhe nesse mundo escuro, nesse mundo de trevas, irmão Silvio. Quantas pessoas que nós conhecemos, Deus, pessoas que convivem conosco no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. Pessoas que convivem dentro da nossa casa. Eu estava assistindo, quer dizer, ouvindo, né? Porque tem coisa que você liga a televisão e está passando repetidas vezes. Faleceu esse cidadão importante aí da televisão, esse apresentador, né? Foi uma coisa que chocou o país, etc. Mas pelas declarações das pessoas, Márcio, a gente percebe o quanto as pessoas estão distantes daquilo que a Bíblia ensina, queridos. Tinha gente dizendo que ia ter uma festa no céu, porque o fulano lá que morreu estava chegando no céu e ia se encontrar com outras pessoas que lá já estavam. Então, essa ignorância espiritual, existe alguém que tem prazer e tem satisfação nisso. Não quer que você perceba o que está acontecendo, não quer que você saiba o que acontece após a morte, não quer que você saiba que o mundo está se desintegrando, não quer que você saiba que existe um juízo acontecendo, não quer que você saiba que, como uma pessoa adulta, como um agente moral, como um ser humano, um ser inteligente, você tem responsabilidades nesse processo. Tem responsabilidades quanto às nossas escolhas, quanto às nossas atitudes. Ontem, por exemplo, nesta igreja nós tivemos uma cerimônia de lava-pés, não é? Então é um ritual que nos faz lembrar que nada somos, que não existe nada em nós que nos recomende, Antônio Marcos, que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos aceitar o Evangelho com humildade, né? Precisamos aceitar o sacrifício de Jesus. Por isso que nós tomamos aquele cálice de suco de uvas, né? Fazemos aquela refeição simbólica, o pão sem fermento, porque o fermento é o símbolo de quê? É o símbolo do pecado. Você coloca um pedaço de massa, coloca o fermento, deixa fermentar e a massa daqui a pouco está 5, 6 vezes do tamanho original. Então, esses emblemas, esses símbolos nos indicam, nos mostram, nos ensinam preciosas lições espirituais. Então, quando nós olhamos para o pano de fundo, olhamos para o pano de fundo do grande conflito, querido, nós vamos seguindo uma sequência. Você que está vindo pela primeira vez nesta noite, não é? Talvez você esteja olhando para essas figuras e esteja um tanto quanto confuso. Mas você que já está nos acompanhando, nós vamos entendendo que nesta luta do bem contra o mal, essas instituições, esses poderes, e quer sejam instituições religiosas ou política religiosa, vem tentando perseguir o povo de Deus, né? Nós temos aqui alguns exemplos, mas sobretudo nós temos um Deus que tem um atributo que ninguém mais tem, que nenhum outro ser possui no universo, que é o atributo da onisciência. Então, o Deus da Bíblia, o Deus que nós reverenciamos, o Deus que nós adoramos,
Ele é o único ser no universo que pode enxergar o quê? Que pode ver o quê? Me ajudem? Me ajudem. O futuro. O futuro está desnudo. O futuro está o quê, Antônio Marcos? Revelado. Está escancarado. Está esclarecido em cores vivas. Deus pode olhar para o futuro como hoje se fosse. Talvez seja difícil de você entender isso, mas Deus pode olhar para daqui a 10 anos como se fosse agora, como se estivesse acontecendo agora, irmão Silvio. Sim ou não? Porque Ele é eterno e para Ele não existe tempo. O tempo existe para nós que somos limitados, né? Cada ano vamos envelhecendo, né? Você faz aniversário ali, mas você está envelhecendo, né? Alguém disse que nós já nascemos morrendo, né? Porque você nasce com a única certeza que um dia o quê? Ok? Mas Deus, olhando para o futuro, Ele pode nos revelar todas as coisas que estão acontecendo. Por isso, a importância, meus amigos, vocês dois que estão chegando nessa noite, a nossa amiga Rosana, a importância da Bíblia, não é? A Bíblia não é só um manual religioso, a Bíblia não é só um livro de crente, né? A Bíblia não é só um livro de gente religiosa que não tem o que fazer, de gente fanática, de gente sem discernimento, não, queridos. Eu gosto muito de uma definição que o salmista faz a respeito da Bíblia, no Salmo 119, verso 105, que o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés e o que? Luz para os meus caminhos é o que? A tua palavra, gente. A Bíblia, ela é extremamente pertinente e relevante, sobretudo para os nossos dias, porque ela nos responde, ela nos esclarece muitas dúvidas, mostra onde nós nos encontramos, mostra para onde estamos indo, mostra o que está acontecendo ao nosso redor no mundo religioso, queridos. Mostra por que existem mais de 40 mil segmentos dentro do cristianismo. Mostra por que existem 9 religiões oficiais. Se Deus é o único, se Jesus é o único, por que tantas igrejas? Porque cada esquina uma porta aberta. A Bíblia nos responde, a Bíblia nos esclarece, nos mostra uma direção. E aqui no capítulo 8, então, nós descobrimos que existe um poder religioso, e nós temos estudado aí nas últimas noites, um poder religioso que sobretudo quer destronar Jesus da sua função. Eu gostaria de abrir em Hebreus capítulo 8, gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite, depois vamos voltar para o capítulo 8 de Daniel. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, eu quero ler a partir do verso 1 ao verso 6. Hebreus é um livro escrito por Paulo, sim, viu, queridos? Okay? A autora americana Ellen G. White, ela nos afirma isso. É Paulo que escreveu. Então não tem essa coisa de quem ninguém sabe quem escreveu, quem sabe quem foi que escreveu. Pode ser Paulo, não. Foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus. Então, no capítulo 8, versos de 1 a 6, nós descobrimos uma coisa. Nós descobrimos uma função muito importante que Jesus está, Luiz, executando nesse exato momento. Vamos ler todos juntos. A minha tradução diz assim: ora, assuma o resumo de tudo que temos dito, é que temos quem? Um sumo que, amigos? Sacerdote tal que está sentado onde, amigos? Nos céus, à destra do trono da majestade. Não existe um templo aqui na terra mais. Nós aprendemos que o templo que existia aqui, o que aconteceu, Deus, com o templo que aqui existia? Ele foi destruído. Foi destruído por Nabucodonosor nos dias da Babilônia, no meio desse conflito. Israel simbolizava o povo de Deus, representava o povo de Deus naquela circunstância, e existe um ataque da Babilônia, que era um poder que fazia oposição, um poder antagônico, um poder usado pelas forças do mal, e atacam e destroem então a cidade de Jerusalém. E o templo então é destruído.
O tempo passa, 70 anos se passaram, ok? E o templo novamente é reconstruído nos dias de quem? Me ajudem? De Zorobabel. E esse tempo chega até os dias de Jesus, e nos dias de Jesus, ou 30, 40 anos, aproximadamente, antes de que Jesus surgisse no cenário histórico, e religioso, esse templo ele é restaurado, reformado pelo rei Herodes. Porém, no ano 70 dessa mesma época, ele novamente é o que, Angelina? Destruído pelas legiões romanas. Eu estava até conversando ontem com um amigo aqui, e eu dizia assim, tem 2 Jerusaléns. Eu quero dividir isso com vocês. Então, muito cuidado você que vai a Jerusalém agora nas férias, porque você pretende ir, né? É um sonho de muitos, né? É, Angelino? É um sonho de muitos nós, né? É um sonho de muitos. Tem gente que já foi 3, 4, 5 vezes. Mas existe uma Jerusalém que é para o turista ver, que é onde Jesus nasceu, onde Jesus parou para conversar com Nicodemos, a esquina exata, pedacinhos da cruz. Vocês estão entendendo? Existe uma Jerusalém para os turistas e existe a Jerusalém que está no subsolo, que somente os arqueólogos e os pesquisadores podem encontrá-la, porque o que acontecia, Leandro? A cidade era invadida, destruída e era reconstruída como se fosse uma camada de bolo. Vocês estão entendendo? Então a Jerusalém de Davi, a Jerusalém, me ajudem, de mais quem? A Jerusalém de Salomão, a Jerusalém de Zorobabel. Nós estamos lendo isso na nossa lição, de Esdras, de Neemias, Deus. Essa Jerusalém está onde, amigos? No subsolo. Então os arqueólogos, que são aqueles que gostam de poeira, gostam de respirar pó, de botar a mão na terra, na massa, eles vão escavando e vão encontrando pedras antigas, vestígios que remontam esse tempo. Então o templo foi destruído. A única coisa que existe que supostamente restou do templo é um muro que eles chamam hoje de Muro das Lamentações. Muito bem, André. Muro das Lamentações. Parece que é o único vestígio do templo que ficou de quem? De Salomão? Não, de Zorobabel, que foi reformado pelo rei Herodes. E os romanos destruíram, devastaram, irmão Silvio, a cidade de Jerusalém. Mas a Bíblia nos informa, aqui no capítulo 8 de Hebreus, que existe um sumo sacerdote, ministro do santuário, verso 2, presta muito bem atenção agora aqui, queridos. Ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não quem, amigos? E não o homem, Luiz. Estão entendendo? Existe um santuário onde, queridos? Segundo as Escrituras. Não são os adventistas que inventaram isso. Isso é coisa de adventista. Você está andando aí com adventista, e cuidado com aquele seu vizinho lá no prédio. Para de conversar lá com aquele sujeito, com aquela família. Esse povo gosta de inventar coisa. Esse povo fala de coisa que ninguém mais fala. Mas é porque esse povo é o povo que estuda as Escrituras, né? Não carrega a Bíblia debaixo do braço, né, Angelina? Apenas. Nós vivemos um cristianismo hoje no século 21, um cristianismo que não tem o quê? Me ajudem. Não tem Bíblia, né? As reuniões de adoração hoje nada mais são do que espetáculos, shows. O indivíduo vem na frente, faz uma graça, conta piada, etc. A turma acha engraçado. Ok? Os cultos de adoração estão se transformando em espetáculos. E por isso, em alguns lugares, estão superlotados. Porque as pessoas estão em busca de show, estão em busca de espetáculo. As pessoas não estão em busca de abrir a palavra de Deus, por isso que dá sono, dá preguiça. Nós temos uma igreja aí que a gente lamenta, nós lamentamos. Irmãos, estude a sua Bíblia. Peça a Deus em nome de Jesus que desperte em você o desejo para abrir esse livro. Abra esse livro, dê importância a esse livro,
Faça um pacto com Deus, faça uma aliança, repense a sua vida, a sua agenda. Ah, mas eu não tenho tempo. Você também não vai ter, você vai morrer eternamente, querido, um dia, se você não estiver com Cristo. Então olhe, perceba, saiba o que está acontecendo. Existem coisas que estão acontecendo em nosso meio, do nosso lado, porque o ataque acontece dentro, acontece fora, querido. Nós estamos num mundo manchado pelo pecado, amaldiçoado pelo pecado. Nós vivemos num mundo onde o diabo mora, gente. Apocalipse 12, verso 12: alegrai-vos, ó céus, mas ai de vós que habitais o quê? A terra e o mar, porque desceu sobre vós quem? Me ajudem. O diabo, sabendo que tem pouco tempo. Você acha que está no paraíso? Você ainda acha que você pode ser feliz na plenitude vivendo aqui, queridos? Neste mundo onde alguém que você ama está do seu lado hoje e amanhã está dentro de um caixão? Neste mundo onde o telefone toca e você recebe uma mensagem, dias para o Natal, que é onde as pessoas estão celebrando, estão comemorando a vida, trocando presentes, que alguém que você ama está morto, teve um infarto fulminante. Você ainda quer ser feliz aqui na plenitude, você está em busca de uma felicidade que jamais vai ocorrer aqui. Então estude a Bíblia, porque ela nos mostra, ela nos fala de um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, onde não haverá morte, não haverá lágrimas, irmã Neves, onde tudo será maravilhoso, onde viveremos eternamente. Estude a Bíblia, faça planos. E existe um santuário no céu onde Jesus está lidando com a questão do pecado. Nós estudamos em noites anteriores, nós aprendemos que havia um tabernáculo. O que era um tabernáculo? Uma tenda feita de quê? De peles de animais. Vejam, porque o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, verso 4: se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Jesus estivesse aqui como sacerdote, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Verso 5: os quais servem de quê, amigos? De exemplares, sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito a ele: olha, faz tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Deus estava tentando nos ajudar. Sabe por que você talvez tenha dificuldade com o tabernáculo? Porque o diabo sabe que você não pode entender a questão do santuário. O diabo sabe que a humanidade não pode entender a questão do santuário. É por isso que talvez este povo seja o único no mundo em que vivemos, de quase quantas pessoas hoje? 9 bilhões já, Deus? Aproximadamente 9 bilhões, 8 bilhões, vírgula alguma coisa. Nós temos 9 bilhões de pessoas. E nós somamos 20 milhões no mundo todo. E talvez nós sejamos o único povo que consegue entender a verdade sobre o santuário, porque entender o santuário é entender tudo, irmão Silvio. Entender a questão do santuário, por isso que Deus diz: olha, faz uma barraquinha, faz uma tenda do tamanho dessa igreja aqui, porque eu vou ensinar a vocês o que aconteceu com vocês e o que eu pretendo fazer. O tabernáculo, Luiz, era uma escola onde nós aprendíamos sobre o pecado. Nós aprendíamos o quanto o pecado era uma questão que precisava ser levado muito a sério, queridos. O pecado é uma coisa tão séria que não tem tratamento, irmão Silvio, não tem terapia, não tem antibiótico. Me ajudem, irmãos. Não tem transplante. Você não viaja para os Estados Unidos e faz um transplante no hospital de ponta. Você não vai no Albert Einstein em São Paulo e faz um transplante. O pecado só tem uma solução, André: é pescoço cortado, meu amigo. O pecado é uma coisa tão terrível que você tem que ser morto. Você só deixa de pecar morto. Mas Deus ensina na sua escola
O tabernáculo era a escola onde a salvação era ensinada, Antônio Marcos e Leandro. Deus ensina que Ele nos amou de uma maneira que nós nem entendemos, queridos. Por isso que eu e você nunca fomos chamados para entender o amor de Deus. Não procure entender o amor de Deus. Você nunca vai entender o amor de Deus. Porque o que nós entendemos de amor está muito distante do amor de Deus, irmão Silvio. Nós amamos apenas quem nos ama. Sim ou não? Vamos ser honestos. É mais fácil amar quem nos ama ou amar quem nos odeia? Os nossos inimigos. Vamos ser honestos. É isso que nós entendemos de amor. E quando esse amor não é recíproco, quando a pessoa que eu amo não me devolve no mesmo nível, ela pode se transformar no pior inimigo. Não é assim, queridos? Sim ou não? Matei por amor. Você já ouviu isso? Vocês já ouviram isso? Todo dia, né? Angelino? Todo dia. Não, matei por amor. Vocês estão entendendo? Então, o amor de Deus é algo que vai além do que nós entendemos por amor, porque Deus nos amou primeiro. Deus ama os seus inimigos. Deus nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. Ele nos ama independente da nossa resposta, independente do retorno, se vai ter retorno ou não. Ele continua nos amando. Ele continua ainda nos esperando, de braços abertos. Um dia isso vai cessar, mas ainda Ele continua nos esperando. Então, Ele nos deu um substituto. Jesus é o substituto. Ele disse assim: não precisa cortar o pescoço do irmão Silvio, não, corta o meu, eu entro na fila. Está entendendo, queridos? Que bom, né, irmão Silvio? Que bom, queridos. E ele disse assim: eu vou morrer no lugar deles, num mundo amaldiçoado, um mundo que tem pântano, um mundo que tem deserto. Me ajudem, amigos. O pessoal que está com sono aí, me ajudem. Um mundo que tem mais o quê? Me ajudem. Desonestidade, hospital, hospício, mais o quê? Tudo de ruim. Você morre de sede no oceano, porque a água é salgada. O náufrago morre de sede num lugar que tem mais água, no oceano. O náufrago, porque a água é o quê? É salgada. Um mundo amaldiçoado, um sistema carcerário superlotado. Parece que nós temos o segundo maior sistema, ou o terceiro deles. O maior sistema carcerário do mundo é os Estados Unidos. Gente que vive com as baratas, que dorme com os ratos, que convive com doenças venéreas, doenças de pele, um mundo miserável, onde enquanto alguém está sorrindo, tem alguém derramando lágrimas. Enquanto alguém está comemorando alguma coisa, alguém está recebendo o resultado daquela biópsia, daquele exame que você fez. Um mundo miserável, de ódio, de traição, de deslealdade, de infidelidade. E é aqui que Jesus resolve vir, irmão Silvio, para ser o nosso substituto. Não tente entender o amor de Deus, Márcio. O amor de Deus não foi feito para ser entendido. O amor de Deus foi feito para ser aceito. Amém? Isso, agora acordou a igreja. Quero repetir. O amor de Deus não foi feito para ser entendido. Ele foi feito para ser o que, Angelina? Sei. Dizer: Senhor, eu não entendi nada, porque eu não faria isso por ninguém. Eu só faria isso talvez pelos meus filhos, mas eu não morreria pelos meus inimigos. Eu não morreria porque eu não gosto e por quem não gosta de mim. Talvez pelos meus filhos, pela minha mãe. Vocês estão entendendo? Então eu não entendo nada disso aí, mas eu aceito o teu amor. Amém? Amém. Sim, queridos. Então, lá no sacerdócio, lá dentro, Jesus está exercendo o sacerdócio. Então isso servia de sombra, servia de modelo para nós entendermos que existe um santuário. Está muito claro isso. Um santuário aonde, Luiz? Onde tem um santuário?
Nos ajude. Aonde que tem um santuário hoje, nesse momento? No céu, queridos. E Jesus é o sumo sacerdote. Ele está intercedendo por mim e por você. Eu sei que nós temos escutado por aí que salvo uma vez, salvo o que, Deus? Salvo para sempre. Mas isso é mentira. Porque nós aprendemos no tabernáculo terrestre que é sombra, que é uma miniatura, que é uma maneira de nós entendermos o que acontece no verdadeiro santuário. É um tipo de manual que a cada dia aquele que sabia que havia pecado, aquele que estava mal com Deus, levava uma oferta até onde, irmão Silvio? Saía da sua tenda, se dirigia até o tabernáculo, que ficava localizado onde, amigos? No centro do acampamento. Não havia uma nação ainda, era um assentamento de 12 tribos, muito bem localizadas, e no centro havia o tabernáculo. A vida do povo de Israel nos dias de Moisés era o tabernáculo. E esse ritual de levar ofertas podia ser um punhado de farinha, podia ser um cabrito, podia ser um gado, uma ovelha, um carneiro, enfim, todos os dias. Isso traz uma lição poderosa, irmão Silvio, para nós. Isso diz que nós precisamos de perdão, que é Angelino, todos os dias. Nós precisamos ser perdoados todos os dias. Nós pecamos todos os dias. O pecado está entranhado em nós. Existe uma inclinação para o pecado, queridos. Quando nós pecamos, às vezes nós nem percebemos que pecamos, porque é algo natural, está dentro de mim. O meu pai era um grande pecador, o seu pai também era. Desculpa, eu não conhecia o seu pai, mas a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e assim sendo, a morte também, e a morte passou a todos os homens. Romanos capítulo 5. Então o meu pai era um pecador, o meu bisavô, os meus tios, os meus ancestrais e antepassados, e os seus também. Está dentro de nós, queridos. É algo inexplicável. Existem coisas que nós fazemos, André, e depois e a gente nem sabe como foi que a gente fez. Existem gestos, existem coisas automáticas, existem pensamentos, existem atitudes, e depois, nossa, como foi que eu fiz? Sabe de uma coisa? Eu acredito quando escuto. Pode ter alguém cínico, pode ter cinismo, mas eu acredito muito quando alguém que fez uma loucura, matou a esposa, matou os filhos, tacou fogo na casa, é preso e vai ser entrevistado, e ele diz assim: eu não sei por que eu não sei como eu consegui fazer aquilo. Irmãos, existem coisas nessa vida que a gente faz, irmão Silvio, e a gente não sabe nem como a gente conseguiu fazer aquilo. Só que já fez, né? Já fez. Porque existe uma coisa inexplicável dentro da nossa natureza. Em cada gota de sangue, em cada partícula de ar que eu respiro, existe uma coisa chamada pecado, queridos. E é por isso, Deus, nós precisamos. Aqui era a escola, obrigado, Leandro. Aqui era a escola, era uma sombra, era um símbolo. Aqui nós aprendíamos a história do pecado e do amor de Deus. Aqui nós aprendíamos que precisávamos de Deus. Quantos dias do ano, Alzinete? Quantos dias do ano, Luiz? Só na Santa Ceia, 4 vezes por ano, é isso? Só sábado, hein, amigos? Todos os dias, de manhã e o que, irmão Silvio? À tarde. Nossa, o negócio é complicado, hein, gente? Eu preciso de perdão de manhã, hein, Angelina? Porque amanhã já acabou, o que você fez de bom acabou, a tua comunhão com Deus. O que importa? O que é importante para nós? Essa vale 1 milhão, né? O que é importante? Qual o momento mais importante, hein, Márcio? É esse momento. Muito bem, André, depois eu te dou o cheque. Irmãos, o grande momento, Antônio Marcos, não foi há 3 anos. O grande momento não foi há 20 anos.
O grande momento não foi, eu fui tão feliz em 78, em 85, em 2004. O meu grande momento é agora, queridos, é hoje. Porque eu tenho um Jesus mediador, eu tenho um santuário, eu tenho um sumo sacerdote que está purificando a minha vida. Eu quero que você entenda uma coisa para nós terminarmos essa noite. Eu ia numa outra direção e acabei indo numa outra, mas Deus sabe por quê. O plano da redenção, ele se resume em 3 partes. Vamos prestar bastante atenção para a gente encerrar nessa noite. Justificação, santificação e glorificação. Luiz, muito bem. Na justificação, eu sou livre, eu sou beneficiado com a graça, com o Evangelho, que me salva da morte eterna, que será o resultado do pecado. O resultado do pecado será o que, amigos? Me ajudem. Não é a morte, não, é a morte eterna. Porque todos nós estaremos na eternidade. Vocês sabiam disso? Todos nós vamos estar na eternidade. Alguns estarão o que, Angelina? Na eternidade da vida, e outros o que? Na eternidade da morte. Então, na justificação, quando eu aceito a Jesus Cristo, quando eu aceito o Evangelho, eu sou livre da morte eterna. Eu posso morrer hoje, amanhã posso, mas a Bíblia diz, tem uma promessa maravilhosa, que os que morreram em Cristo, os que morreram agraciados pelo Evangelho, os que aceitaram o amor de Deus e a sua proposta de resgate, ressuscitarão quando Jesus retornar. Amém, queridos? Mas existe um segundo processo para quem está vivo, como eu e você, que nós chamamos de santificação, que é o poder que a graça do Evangelho, é algo sobrenatural, não é algo humano, nos dá para vencer o que, irmão Silvio, todos os dias? O pecado. Eu fumava, eu cheirava, eu usava, eu não estou dizendo eu, estou usando como exemplo, eu bebia. A graça a cada dia vai fazendo o que comigo, queridos? Vai transformando o meu gosto, o meu paladar. Eu não sou mais o mesmo, você não é mais o mesmo. Amém, querido? Eu estou falando nesta noite para pessoas que não são mais os mesmos. Eu quero ouvir um amém. Porque se você é o mesmo, alguma coisa está errada, gente. Se você continua sendo o mesmo que era há 20 anos, poxa, fulano não muda. Não, e tem gente, Manelis, que tem orgulho de dizer, não, eu sou assim mesmo. E vai para o inferno assim mesmo. Desse jeito aí. E vou morrer assim, morre sozinho, longe de mim, né? Fica longe de mim. Porque a graça do Evangelho, irmão Silvio, tem que nos transformar todos os dias. Vai tirando o hábito, vai tirando o gosto. Eu quero contar uma pequena experiência minha, do cigarro e do batismo delas. Eu ia me batizar no sábado, e na sexta-feira, em Manelis, eu ainda tinha um maço escondido de cigarro dentro do meu armário. Porque nos últimos 4 meses eu vinha travando uma luta tremenda. Eu não posso contar outras coisas aqui, no céu eu conto para você. Vou contar do cigarro, que é mais tranquilo. Então, dentro do cigarro tinha mais outras coisas. É luta após luta, gente. Pensa você que você se batiza ali, que tem mais nada, tudo é maravilhoso, você tropeça em saco de dinheiro, você é contemplado com herança, tudo dá certo, tudo é maravilhoso. Não, é luta travada diariamente. Existem poderes, existem demônios e anjos, existem instituições, existe uma guerra sendo travada, querido, do bem contra o mal, um grande conflito que acontece nas nossas vidas, na nossa mente. E então
nos últimos 3 meses, eu comecei a usar algumas estratégias, Luiz. Eu dizia assim: não, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais comprar um maço de cigarro porque me estimula a fumar mais. O que é que eu vou fazer? Vou fumar o que? O cigarro a varejo. Alguém aqui conhece cigarro a varejo? Cigarro a varejo. Só que eu cheguei à conclusão que um maço de cigarro é 20 cigarros. Não sei se aumentou, né? Se era 20 cigarros. Eu cheguei à conclusão que eu estava fumando 25. Eu falei: peraí, eu estou fumando 25 cigarros a varejo, é muito mais caro que um maço. Eu vou voltar a comprar o maço e vou fumando quando me der vontade. Irmãos, e isso, às vezes na vida a gente gosta de se enganar. Tem alguém que já se enganou aqui e sabia que estava se enganando? Tem quantos aqui? Quantos? Eu, mas quem? Isso, amém. Eu levanto a mão, deu um mole. O Luiz levantou logo as duas. Olha lá. Gente, há momentos na vida que a gente se engana. O pecado é algo tão terrível, André, que você está caminhando para a boca do leão, você está caminhando para o rio cheio de crocodilos, você está caminhando para o suicídio, você está caminhando para a sepultura, você está caminhando para a morte, mas você continua. Existe um fascínio pelo desconhecido, pelo proibido, queridos. Sim ou não? Não faça. Nossa, que desejo de fazer. Não faça isso. Não passa de 80. Ah, que vontade de passar por 120 aqui. Existe um fascínio pelo proibido. Sempre foi assim, queridos. Faz. É gostoso. Você vai experimentar uma sensação terrível. Depois você paga a conta de 20 anos aí, né, de um ruína, entendeu? Mas o diabo não fala isso para você, tá? Ele te mostra os embalos de sábado à noite. Mas ele não mostra você desmoralizar. Ele não mostra uma mulher grávida na porta da igreja apontando para você e você na plataforma. Ele não mostra você num complexo penitenciário com a cabeça raspada, cheia de ferida pelo corpo, porque naquela cela tinha que ter 8 pessoas, tem 57. Ele não mostra isso. Mas ele diz assim: vai lá, cara, isso é gostoso, isso é uma sensação gostosa. E naquela sexta-feira eu entendi que ou eu tomava uma decisão séria de jogar o maço de cigarro fora, ou nunca mais eu deixaria de fumar. E eu, pela graça de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, eu amassei o cigarro e joguei fora. E quero te dizer uma coisa: eu odeio cigarro. Mulher pode ser linda, pode ser maravilhosa. Se eu sentir o gosto de cigarro, fica à distância. Pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser um amigo. Se eu sentir o gosto de cigarro, eu odeio cigarro. Vocês estão entendendo o que a graça faz com a gente? Hein, Mané? Vai mudando o que? O nosso gosto, queridos, o nosso apetite. Isso é uma coisa, isso é milagre, isso é uma coisa que vem do céu, irmãos. Não é você não, você apenas aceita. Você diz: Deus, muda a minha vida, transforma o meu caráter, e Ele vai fazendo isso. Tem alguém que já teve problema com o carnaval? Ele tira o desejo, ele tira o prazer. Tem alguém que tem problema com o alcoolismo? Ele tira. E se você tentar, você vai vomitar, você vai passar mal. Não é mais a mesma coisa. Alguém que tem problema de fumar maconha? É assim, queridos. Eu tive uma adolescência envolvida com drogas. E às vezes, quando eu ia lá fazer novamente escondido, ou tentar fazer, eu não sentia, eu não era mais o mesmo. Nem efeito mais fazia. Louvado seja Deus pela graça, louvado seja Deus pelo santuário, louvado seja Deus por Jesus que purifica, que nos purifica de todo o pecado. Isso é santificação, irmão Silvio. É poder para vencer o que, amigos? O pecado, o mal. Muito bem, porque o pecado e o mal estão aonde, irmão Pedro? Estão ao nosso redor. Mas a santificação, a graça, porque eu vou a Jesus, eu vou ao santuário, eu vou ao meu substituto, ao meu consumador da fé, e Ele me capacita, Ele me dá poder, Ele me habilita.
é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que vem do céu, a graça vem do céu, queridos. Ah, mas é impossível vencer o mal. Muito cuidado com esse tipo de raciocínio, porque, queridos, se o Evangelho não transforma pecadores em homens santos, a Bíblia é mentirosa. Se o Evangelho não transforma as nossas vidas, alguma coisa está errada. A gente está aqui brincando, isso aqui é um teatro, isso aqui é uma brincadeira. Terceiro estágio da salvação: justificação, santificação e glorificação. Erradicação total de quê? Do pecado. Um dia, e esse dia está muito próximo, Jesus vai sair do santuário celestial. Ele deixará de interceder pela humanidade. Graças a Deus que vocês vieram aqui nessa noite. Graças a Deus que você veio aqui nessa noite. Eu não convidei você, eu nem te conheço. Eu não conheço vocês dois, mas eu tenho certeza que Deus está por trás disso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está por... Eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês três, mas eu sei que foi Deus que trouxe vocês aqui nessa noite por alguma razão. Por alguma razão. Porque Jesus muito em breve sairá do santuário. Ele vai terminar a sua obra de purificação. Todos os registros precisam ser apagados. Estou pregando nessa noite para alguém que precisa sair daqui perdoado, ter um registro apagado. Estou pregando para alguém nesta noite que precisa sair daqui renovado, que precisa sair daqui com uma nova experiência, levando esperança no coração. Você pode ser melhor do que você tem sido. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode restaurar a sua vida. Jesus pode libertar você de todos os vícios, de todos os hábitos. Pode tirar o prazer pelo pecado, pode tirar o gosto pelo mal, o gosto de pecar. Estou pregando para alguém nessa noite que quer ir para o céu quando Jesus voltar. Estou pregando para alguém que precisa se santificar, que precisa retomar a sua jornada, a sua caminhada. Estou pregando para alguém que quer ser glorificado quando Jesus voltar e viajar com Ele, Nelson, para os céus, para a cidade eterna. E lá nós vamos abraçar pessoas queridas. Lá eu quero abraçar pessoas que já adormeceram. Meu pai faleceu há 10 anos. E eu escuto, é muito comum escutar de alguns irmãos: eu quero ver Moisés, eu quero ver Abraão, eu quero ver Davi, eu quero ver Daniel. Eu não sei quem você quer ver, mas, irmãos, a primeira pessoa que eu vou procurar lá é meu pai. Faça planos para que você esteja nessa reunião. Faça planos para que você pertença a esse grupo que estará lá. Faça planos para que você esteja nessa festa. Imagina só, Angelito, você revendo irmãos queridos, amigos, gente que você não imaginava, gente que você deu um folhetim que você nem sabe mais quem é esse cara. Foi você que me deu um folheto naquele dia chovendo. Foi o senhor que estava pregando, eu entrei ali sem rumo de noite, o senhor me deu um CD, eu já não vou nem mais me lembrar de você, quem sabe. Amigos queridos, eu vou poder abraçar o irmão Pedro Félix, hein, irmão Pedro? Eu vou poder abraçá-lo e dizer: meu amigo, muito obrigado, porque estudou a Bíblia 8 meses comigo. E quantas vezes eu maltratei aquele homem, quantas vezes eu expulsei lá de casa. Eu falei: eu não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada de igreja, eu não nasci para ser crente. Joguei a Bíblia pela porta um dia, irmãos, e ela foi batendo assim no asfalto, queridos. E eu tenho um carinho imenso por ela hoje. Eu já toquei de cabo umas 8 vezes, eu estou só tocando de cabo. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez por mim. Eu agradeço muito a Deus pelo Evangelho. Eu sou muito grato a Deus pelo Evangelho. Eu sou muito grato a Deus porque aquela porta tem estado aberta cada sábado, cada quarta-feira e cada domingo. Agradeça a Deus a oportunidade que Ele está dando a você de passar por aquela porta, de poder ouvir essa palavra,
de poder ouvir alguns irmãos que aqui vêm à frente falar alguma coisa, pastores, irmãos, leigos. Agradeça a Deus pela oportunidade de estar vivo, queridos. Eu quero me despedir nessa noite, eu quero fazer uma oração, eu quero pedir que você fique de pé nesse momento, nós vamos nos despedir. Porque eu quero agradecer a Deus pelo santuário. Eu quero agradecer a Deus pela expiação, pelo sangue derramado. Porque Ele viu aquela fila imensa e olhou para mim na fila, olhou para o Angelito, para o irmão Silvio, tantos mais. E Ele falou: não, eu vou entrar, eu sou o primeiro a cortar o pescoço, eu não preciso cortar o deles. Eu sou muito grato a Deus pela sua infinita misericórdia, pelo poder que me dá de não pecar, de não sentir desejo, de ser diferente, de crescer, de avançar. E sobretudo pela promessa que nos dá de voltar um dia e nos levar com Ele. Querido Deus, nós te agradecemos, porque a Tua Palavra tem iluminado os nossos corações. A Tua Palavra tem trazido alento, tem trazido conforto. Quem sabe corações partidos aqui nesta noite. Quem sabe pessoas que estão vivendo dificuldades que a igreja desconhece. Pessoas que estão travando uma luta tremenda consigo mesmo. Essa talvez seja a maior luta. É a luta que nós travamos com a gente. Mas nesta noite nós vamos sair daqui com esperança, porque existe um santuário. O Senhor está nos purificando. O Senhor está nos dando graça a cada dia. O Senhor está ainda de braços abertos. O Senhor está transformando o nosso caráter. O Senhor está transformando os nossos corações de pedra em coração de carne. O Senhor está nos preparando para o grande evento, para o grande momento da história da humanidade, que é quando o Senhor deverá aparecer nos céus com milhões de miríades e de milhões de anjos para nos arrebatar e nos levar para os céus. Ó Deus, toma cada vida aqui nesta noite, toma cada família aqui representada, toma esses filhos queridos que aqui chegaram pela primeira vez. Que esta noite possa ter sido uma noite especial na vida dessas pessoas, que possa ser uma noite, quem sabe, de um novo começo, porque Tu és o Deus dos começos. Leva-nos agora em segurança na companhia dos Teus anjos. Livra-nos do mal. Dá-nos uma semana de paz, guardados pelos Teus anjos, uma semana de comunhão contigo. Leva-nos em segurança, perdoa-nos, nos dê uma noite tranquila, um sono revigorante, e nos prepara, Senhor, para o dia da Tua volta. É o que te clamamos e te suplicamos encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos despedir, Leandro. Vamos cantar o hino de número 12. Chama o Angelito para que nos ajude. Hey
Leva-nos em segurança e nos dê uma noite, um bom fim de noite, sob teus cuidados e dos teus santos anjos, porque te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.